Olá! O PL 1645 foi votado e aprovado pelo plenário do Senado Federal ontem. O próximo passo é seguir para o presidente da República para sanção ou veto. Hoje você vai conhecer aqui quais foram as 5 emendas propostas no Senado Federal, quais passaram pelo parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e quais delas foram rejeitadas. Bem-vindos de volta, eu sou Augusto Leitão e vou ficar com você até o final desse vídeo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e não esqueça, comentem. Você está gostando desse vídeo? Você quer que esse vídeo continue chegando para você? Então faça tudo isso que eu falei para que o YouTube reconheça esse vídeo como relevante e continue compartilhando e exibindo para mais pessoas. Muito obrigado. Primeiro nós vamos ver quem não vai ter o adicional de habilitação majorado pelo PL 1645 de 2019. São aqueles militares que têm apenas 12% de adicional de habilitação. Quem são eles? Os segundos tenentes, terceiros sargentos, soldados, cabos, taifeiros e marinheiros. Esses militares, em princípio, não terão o seu adicional de habilitação majorado exatamente porque eles percebem 12% e continuarão percebendo depois da reforma 12% a título de adicional de habilitação. Vamos dar uma olhadinha na tabela e ver por que isso dividiu tantos militares? Vocês estão vendo aqui que é na parte de baixo da tabela aqueles militares que têm apenas o curso de formação e têm um adicional de 12% e permanecerão com esse adicional de 12%. Já aqueles militares que têm acesso à categoria de altos estudos poderão ter o seu adicional majorado de 30% para até 73%, assim como aqueles militares que têm acesso à categoria de altos estudos, categoria 2, poderão ter esse adicional majorado de 25% para 68%. A maior queixa é que os militares que têm acesso a cursos apenas de formação, especialização ou aperfeiçoamento têm algum reajuste razoavelmente pequeno ou nenhum no caso dos cursos de formação, e outros militares que têm acesso aos cursos de altos estudos têm uma proporção muito maior, um adicional muito mais majorado, digamos assim. A emenda número 1, que tramita no Senado, procura redistribuir esses adicionais de maneira mais equânime, de modo que possa agradar também os militares mais modernos. Essa é uma reivindicação dos militares que já chegou à Câmara dos Deputados uma vez e que não foi para frente, foi barrada pelo parecer da Comissão Especial e agora uma emenda muito parecida com aquela emenda que estava na Câmara modifica os adicionais de habilitação para que fiquem mais homogêneos. Vamos ver um comparativo das tabelas? Vamos comparar a última coluna da tabela original com a última coluna da tabela proposta. Então, aqueles militares com acesso aos cursos de altos estudos, em vez de receberem 73%, receberiam 65%. E aqueles militares que receberiam 68% por terem curso de altos estudos categoria 2, passariam a receber 60%. Com essas reduções, seria possível aumentar aqueles militares que têm acesso aos cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação. Então, aperfeiçoamento teria um ganho de 10%, especialização teria um ganho de 23% e formação teria um ganho pelo menos de 4%, em vez de não ter nenhum ganho. Senhores, da mesma forma que o adicional de habilitação é um dos motivos de desagrado e de divisão entre os militares, o adicional de compensação por disponibilidade também é. Entendo que esse adicional desagradou mais os militares inativos, que não serão contemplados. Apenas os militares da ativa poderão receber adicional de disponibilidade, até pela sua natureza jurídica. A disponibilidade é em razão do pronto emprego que o militar poderá exercer. E de acordo com o legislador, os militares ativos não estariam sujeitos a esse pronto emprego. Entre os praças, o adicional de disponibilidade começa em 5% com os recrutas e vai até 32% com os suboficiais e subtenentes. Entre os oficiais, ele começa em 5% com os aspirantes e alunos e aprendizes e vai até 32% com os coronéis e capitães de mar e guerra. Já entre os oficiais generais, esse adicional varia de 35% a 41%. A proposta de emenda que está no Senado ela traz 2 inovações.
A primeira delas é aumentar o adicional de disponibilidade. A segunda leva em consideração os círculos hierárquicos, ou seja, ele agrupa os militares por círculos hierárquicos e dá o adicional mais alto daquele círculo, de modo que os militares que estão mais embaixo, que são mais modernos, vão receber o mesmo adicional que os militares mais antigos, desde que estejam no mesmo círculo hierárquico. Vamos ver como isso funciona? Primeiro eu gostaria de fazer uma ressalva, que o legislador falou de círculos hierárquicos e agrupou os militares de maneira diversa do artigo 16 da Lei 6880, Estatuto dos Militares, que descreve exatamente os círculos hierárquicos. Então, comparando a redação original do PL 1645 com a emenda proposta, nós temos um aumento direto. Por exemplo, o suboficial e o coronel teriam um aumento de 32% da redação original para 35% da redação pela emenda. O capitão e o capitão-tenente teriam um aumento de 12% da redação original para 20% pela emenda. Agora vamos ver a situação do agrupamento por círculos hierárquicos. Pela redação da PL 1645, como está hoje, nós teríamos um adicional de disponibilidade para major, um adicional de disponibilidade para tenente-coronel e um adicional de disponibilidade para coronel full. De acordo com a emenda número 2, que tramita no Senado, todos os oficiais superiores seriam agrupados e se pagaria o adicional mais alto, que pela redação original seria 32% e passará a ser de 35%. Ou seja, um major que pelo PL 1645 hoje receberá 20% de adicional de compensação por disponibilidade, passará a receber 35%, tanto quanto um tenente-coronel, tanto quanto um coronel full. Para terminar, vamos dar uma olhadinha na tabela? A proposta de emenda agrupa os militares da seguinte forma: oficiais generais, 41% de adicional, oficiais superiores, 35%, oficiais intermediários e subalternos num grupo só, de 20%, praças especiais, 5%, suboficial, subtenente, primeiro sargento, sargento, quadro especial, 35%, e segundo, terceiro sargento e cabo engajado, 20%, cabos não engajados, taifeiros, soldados, 5%. Da terceira e da quarta emenda propostas no Senado Federal. O texto da terceira e da quarta emenda é o mesmo texto da primeira e da segunda emenda, entretanto foram propostas por um senador diferente. A quinta emenda, além de trazer o parecer da comissão finalizado, nos traz uma emenda de redação. Essa emenda de redação é uma tabela do anexo 4 do PL. Esse anexo tratava da gratificação, incluindo também os praças, e não só oficiais superiores ou oficiais. Isso é uma conquista que veio desde a Câmara dos Deputados e está sendo formalizada agora na quinta emenda. É bem verdade que há muito poucos praças em função de comando, direção e chefia, mas não há como negar que foi uma grande vitória desses militares. Depois de todas as emendas aqui explicadas, posso dizer aos senhores que o parecer da Comissão Especial de Relações Exteriores e Defesa Nacional acabou por rejeitar as primeiras 4 emendas, a emenda número 1, 2, 3 e 4, aprovando tão somente a quinta emenda, que trazia a redação da gratificação de representação e o parecer final da comissão. A justificativa para rejeitar a primeira e a terceira emenda, que tratava do adicional de habilitação, foi que, ao diminuir o adicional de habilitação dos oficiais generais ou dos oficiais que teriam acesso aos altos estudos, não estaríamos privilegiando aqueles militares que fizeram mais cursos. Já a justificativa para a rejeição da segunda e da quarta emendas, que tratavam do adicional de disponibilidade e com relação aos círculos hierárquicos e a majoração desse adicional, foi o impacto financeiro e a falta de previsibilidade orçamentária para 2020 e para os anos seguintes. Como vimos, o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foi aprovado ontem e o projeto de lei 1645 também foi votado no Senado Federal e aprovado. O próximo passo é seguir para o Presidente da República para sanção ou veto. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e comentem. Você gostou desse vídeo? Quer que vídeos assim continuem chegando para você? Então faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube reconheça como relevante o nosso conteúdo e continue mostrando ele para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Direito Militar, Previdência Militar, propague essa ideia.